Pessoal, Trajetória já está no ar. Hoje nós seguimos conversando com os presidentes que marcaram a história do Legislativo nesses 250 anos de casa. Hoje a nossa convidada é a deputada estadual Sofia Cavedon, que já está aqui comigo e presidiu a casa em 2011, né, deputada? Como é que foi essa experiência? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, para mim é uma alegria estar aqui na Casa de Porto Alegre, da democracia que eu vivi, experimentei, fui protagonista por 18 anos e este 2011 foi extraordinário. É uma mudança muito linda estar na presidência da Casa em relação aos mandatos. Claro que a riqueza dos mandatos, eles te subsidiam, né, para ser a presidenta. Mas no momento que tu toma um espaço maior, que é um espaço de importância, tanto quanto a Prefeitura de Porto Alegre, a condução dos trabalhos, decisões dessa casa, te dá uma força e uma voz para os temas que tu acredita que é muito significativo. Então eu fiz um 2011, eu me lembro que eu fiz uma entrevista no final de 2011 no Jornal do Comércio e o título acabou sendo a minha síntese, né? Eu fiz uma gestão incomodativa, né? Claro, era o nosso mandato da oposição, mas seria propositiva se fosse situação. Nós tínhamos o prefeito Fortunati não tinha vice, né? Ele tinha assumido. Comecei o mandato assumindo a prefeitura por 13 dias e o que a gente tinha pensado para o mandato já comecei a fazer na prefeitura, né? A primeira ideia de que a Câmara estaria na comunidade toda semana, na primeira semana de prefeita eu já saí para os bairros e foram 13 dias extraordinários também, porque a mesma sensação em relação à presidência a gente tem em relação à prefeitura. Então tinha situações de moradia de rua, de despejos, que eu como prefeita fui levando todos os secretários, convidando o Ministério Público. Tinha situações de moradores de rua, situações de educação, lixo. Nossa, foi um início do ano 2011 com muita chuva e crise no lixo. Olha, nós estamos vivendo agora a crise do lixo. Então tinha lixo por tudo. E aí atrás dos caminhões era descumprimento. Eu ia de carro, um prefeito atrás dos caminhões, porque afinal o prefeito tinha deixado um sistema que iam monitorar online. Enfim, foi muito extraordinário. Água, enchente em vários lugares, então acompanhei de perto. E aí já na presidência da Câmara, a gente já saiu aí na segunda semana, toda sexta de manhã, Câmara na comunidade. E foram todas as sextas-feiras religiosamente, inclusive entre o Natal e o Ano Novo, eu fiz a semana inteira, porque tinha demandas represadas no fim da gestão. Então era o Câmara na comunidade, convidava os vereadores e as vereadoras, e eles acompanhavam conforme a sua região, seu interesse, né? Mas principalmente convidávamos a prefeitura, porque a liderança comunitária a gente ia agendando conforme as demandas das lideranças e a prefeitura, então eu já sabia que era saneamento, que era moradia, que era creche, que era isso, que era aquilo, e convidava as áreas afins. E foi assim extraordinário. Naquele ano a gente produziu um relatório importante, por exemplo, sobre a drenagem urbana, né? Tinha sido parada a dragagem dos arroios, a limpeza dos arroios, isso gerou um processo enorme no Ministério Público, importante, porque alagava, porque o governo alegava que não tinha onde colocar os resíduos que retirava dos arroios contaminados, então não estava fazendo, e isso criava uma situação inaceitável, porque aí alagava as famílias, enfim, a drenagem tinha que fluir e não fluía na cidade, para lembrar de um dos temas, né? Mas trabalhamos muitos temas que foram evidenciados. O que era importante, Vanessa? Como a gente seguiu fazendo, a gente conseguiu ver o que era recorrente, né? Então, era o problema da habitação, era o problema da drenagem, mas isso acontece em todos os bairros, significa que uma política pública que não está funcionando, né? E visitamos galpões de reciclagem, enfim, acho que foram, e sempre produzíamos um relatório, notícia, e o governo já estava lá, já tomava atitudes, já quando não estava, recebia as nossas indicações. Veja, foi muito, muito significativo. E esta metodologia eu procurei usar, né, nos demais temas. Então a gente criou a caravana das boas práticas pedagógicas. Pensei, bom, na educação nós vamos fazer o quê?
vamos acompanhar e vamos evidenciar, para não ir buscar só os problemas, também a Câmara dar visibilidade para as boas práticas. E foi muito bacana porque uma parceria com o Correio do Povo, a página de ensino, cada experiência que a gente visitava, ela publicava. Nós fizemos um caderno no final do ano, muito bonito, sobre as práticas pedagógicas, valorizando as boas iniciativas da escola. Também trabalhamos ao longo do ano, né, para que tivesse consistência, que tivesse um olhar, uma presença continuada na educação. E aí vivíamos também um problema sério do transporte. Olhem que interessante, já tínhamos aqui o movimento que chegava janeiro, início de fevereiro, a juventude já vinha aqui questionando aumento de passagens. Mas a cidade de Porto Alegre nunca tinha licitado o transporte. As queixas eram imensas e nós fizemos o Câmara no ônibus. Então eu tomei a iniciativa de, a Câmara vai andar de ônibus. Então, como presidente, convidava os vereadores da mesma maneira. Dependendo da região e a linha que a gente marcava, os vereadores e vereadoras acompanhavam. Aquilo ali causou uma celeuma aqui. Nós tínhamos vereadores aqui que tinham relação com a ATP. Me lembro que subiam a tribuna e eu dizia, mas então a gente não vai ver o que está acontecendo. Foi tão forte aquele ano, porque a gente acabou estimulando muito a população a ligar para o 118 na época, agora é 156, tu liga para o 118, cai no 156. E a gente também evidenciou, então, as queixas, quais eram as empresas que tinham mais queixas, que tinham mais problemas. E acabou que o prefeito Fortunati encaminhou a licitação dos ônibus. Claro que foi uma combinação, a gente discutiu a partir do nosso olhar, mas também tinha um movimento estudantil. Vejam que depois, 2 anos depois, 2011 foi a minha gestão, 2013 deu o junho de 2013, que agora fechou 10 anos, aquele extraordinário movimento com aquelas imensas caminhadas, né? E a pauta inicial era a pauta do transporte, né? O prefeito fez a licitação em 2012, nós acompanhamos com o Ministério Público, enfim, mas a licitação não mudou a modelagem. E aí continuou o problema, o aumento de passagem. Então, mas a gente não foi ausente. Eu poderia citar pelo menos esses 3 eixos, e tenho mais, mas vou te deixar, Vanessa, aí interferir, em que a gente sentiu muito a força de estar na presidência. Mas sabe que é muito bom poder ouvir essas heranças que a senhora foi deixando ao longo do tempo também. Não me recordo se foi da época de presidente, mas também teve a Procuradoria da Casa. A senhora que foi uma das poucas mulheres a assumir, a terceira mulher a assumir, sim, né, deputada? Como presidente aqui do Legislativo. Como que foi a criação dessa Procuradoria da Mulher? A senhora também foi a primeira procuradora, né? Sim, eu recebi, olhem só, no final da minha presidência, assim, era o último mês, eu recebi um ofício das deputadas federais. E elas diziam, olha, deputadas, nós estamos criando a Procuradoria da Mulher aqui na Câmara Federal. Foi uma iniciativa das deputadas federais com as senadoras. E estamos mandando para todas as câmaras do Brasil inteiro para que criem a Procuradoria da Mulher. Então, estava terminando e eu encaminhei o processo com a mesa seguinte. Votamos no ano seguinte e eu assumi a Procuradoria e foi por 2 gestões. De fato, foi para mim também um orgulho ter encaminhado junto à mesa diretora do ano seguinte, que acolheu bem. Eu exerci por 2 anos e foi por entendimento das vereadoras, porque desse meu jeito assim inquieto e procurei fazer seminários vinculados à educação. Eu queria que a Procuradoria não fosse mais um espaço assim, de atendimento às mulheres individualmente. Era também, chegaram muitos casos, mas que a gente pensasse principalmente a prevenção. Então, nós fomos às praças públicas e nós fizemos muita interlocução com a educação para começar o processo, né, de diálogo na escola para mudança cultural. É uma mudança que a gente precisa investir muito, porque o machismo ele se reproduz pelas pessoas de boa vontade, né, que enxergam o papel da mulher como o papel do lar, da criação dos filhos, da que tem que tudo tolerar para a família prosperar, né? E até seja até as de boas vontades repetem um papel e um sexismo e uma moral sobre as mulheres, sobre o seu corpo.
que faz com que a mulher tenha uma condição de submissão. Então, até os que fazem, vamos dizer, considerando que isso é o melhor para a sociedade, para as crianças, e de outro lado, os homens que são machistas e todo esse movimento de exploração do trabalho da mulher. A gente não pode esquecer que essa diferença da posição da mulher da sociedade, da posição dela de ausência na política, né? Somos poucas, eu fui a terceira presidenta da casa, 250 anos de cidade, imagina, tivemos mais duas depois, né? Então, mais uma só. A vereadora Laura Cito assumiu também em um momento, mas... Foi só a Mônica Leal. Isso. Exatamente. Então, veja, 4 mulheres só nesse período. E a gente... por que a gente está afastada da política? Exatamente por esta compreensão de qual é o nosso papel, pelo sexismo. Então, eu investi muito foi nisso, na mudança cultural. E consegui aprovar uma lei, que para isso também foi foi uma construção difícil, porque a gente tem o conservadorismo representado dentro da Assembleia e da Câmara. Não que eles se digam machistas, mas porque eles... Eu me lembro que uma das leis que eu fiz foi mudar o 25 de novembro, que era aqui na Câmara, por lei, era o dia da dona de casa. E nacionalmente, mundialmente, é o Dia Mundial pelo fim da violência contra a mulher. E os vereadores diziam, mas o que tu tem contra a dona de casa? Porque eu extingui aquela lei e propus... eu digo, porque tem donos de casa, por que os homens não podem ser os donos de casa? Por que não podemos compartilhar? Enquanto não compartilharmos, essa foi uma lei que eu fiz, né? Então, mas essa mudança cultural, até os próprios homens precisam escutar, que tem temas, né, que nos marcam, né, e nos retiram do espaço público, dos negócios públicos. E então eu terminei também a Procuradoria aprovando a lei não foi a Procuradoria, foi na sequência, Diretrizes para uma Educação Não Sexista, mas foi resultado de 2 anos de Procuradoria fazendo seminários voltados à educação e à mudança cultural necessária à valorização das mulheres e meninas. E quando eu saio aqui da Assembleia, olha que interessante, né, da Câmara, né, e assumo a Assembleia em fevereiro de 2019, a presidenta Mônica Leal, ela tinha assumido a Assembleia, foi em 2019. Ela promulgou essa lei, que eu votei em 18, porque o prefeito, ele não se posicionou. Vocês sabem que o prefeito pode sancionar, pode vetar e pode silenciar. E o prefeito, à época, silenciou. E a promulgação foi feita pela Câmara. E eu achei tão interessante, a presidenta mulher, ela promulgou essa legislação que a gente hoje luta muito para trabalhar, né? Que as escolas assumam esse papel e precisa dar formação, precisa dar condições. Pois aí, falando sobre mulheres, a senhora acompanhou aqui como foi o movimento. A gente vem aos poucos modificando algumas ideias ultrapassadas, né? Mas como foi esse desafio de tentar conduzir pelo menos de uma forma harmônica 36 parlamentares, né? Ainda mais sendo mulher no ambiente que a gente sabe que ele é majoritariamente masculino, né? Olha, eu tive momentos de bastante desafio. Eu quero aqui... a gente era muito testada. Como eu tomava... Porque uma coisa é tu conduzir burocraticamente, né, a casa, né? Tem alguns que optam por ser um gerenciador das atividades dos vereadores e vereadoras. Eu respeito. Mas eu tomava iniciativas que iam um pouco além, né? E eram incomodativas. Então, eu tive, muitas vezes, me colocaram em xeque, né? Pessoas que hoje eu tenho o maior carinho, uma que eu tenho muita saudade, como o vereador João Antônio Dipp, que faleceu. Eu me lembro que o João Antônio Dipp teve uma sessão que eu precisava encerrar a sessão. Foi assim, ele foi um grande parceiro, mas naquele momento ele e outros tentaram impedir que eu encerrasse. Por que eu precisava encerrar? Porque a Câmara tinha cedido um espaço para a OAB instalar um conselho e entravam os advogados, o plenário já estava lotado. E nós com um tema no plenário, e os vereadores não concordavam, aquela foi a medida de força muito grande, me expôs bastante, foi difícil. Essa foi uma situação, teve outra situação, o vereador Pujol questionou várias vezes, sabe? Teve uma situação muito difícil com a mesa diretora, eu me lembro que foi talvez a mais traumática. Essas foram pontuais, né? Mas teve a mais traumática para mim, foi a do reajuste salarial, né? Porque aí tu vê que tu tens uma maioria, né? Que a Câmara tinha uma maioria de líderes que queriam fazer
a repercussão da mudança na Assembleia, porque tem um desencontro, né? A Assembleia, quando vota o seu salário, a Assembleia reajusta o seu subsídio, melhor, trabalhando, para os seus 4 anos, é no meio do mandato de vereadores e vereadoras, e caiu no meu ano. E a Assembleia deu um reajuste importante. E aqui a tese dos líderes era que tínhamos direito de fazer 75% da Assembleia. E eu levei esse tema, minha discordância, não queria reajustar, porque, enfim, eu digo, o nosso reajuste tem que ser pelo funcionalismo. Digo, vamos então consultar. E eu perdia na votação da mesa diretora. Eu tinha um colega da minha bancada que, inclusive, também tinha uma opinião que tinha que reajustar. Estava isolada nesse tema. E eu disse, então vamos fazer uma consulta ao Tribunal de Contas. Aí fizemos uma consulta, eles não gostaram, mas foi até agosto, olha só. O reajuste foi em fevereiro, foi até agosto daquele ano de 2011. E o Tribunal de Contas me responde que não responde consulta antes de fato. E aí a mesa não admitiu, tem que reajustar. Aí reajustou, deu uma comoção na cidade. Câmaras de vídeo, era TV, era rádio, era em cima de nós no dia seguinte, era uma loucura em cima de mim, porque eu era a presidenta, né? E o Tribunal de Contas, no dia, entrou com uma ação dizendo é inconstitucional o efeito cascata, e no dia eu falei, vamos respeitar o Tribunal de Contas, e encerrou. Só que eu sofri um desgaste enorme. Quando eu disse que eu queria respeitar o Tribunal de Contas, daí assim, os líderes aqui queriam me matar. Então a Câmara foi exposta, eu digo que é a tônica, assim, momento mais, mas como é importante a gente viver, né, este momento, porque hoje, com a maturidade que eu tenho, com talvez um pouco mais de autoridade, que as mulheres só vão construindo autoridade no exercício, eu talvez tivesse dito não e pronto, né, vocês querem? Mas então foi uma coisa também, ou talvez levado para algumas instâncias, enfim. Então realmente tínhamos que nos afirmar o tempo inteiro. Muito, muito difícil, porque também tentam usar da fragilidade do fato de ser mulher, né? Então, de expor, de não construir. Mas eu quero dizer que, de forma geral, né, eu aprendi muito nessa casa a articular com o maior oponente. Ninguém é inimigo. São divergências que nós precisamos resolver. Pois é, e foram 5 mandatos aqui, né? 18 anos, como a senhora mencionou logo ali no início. A senhora entrou lá no comecinho dos anos 2000 e hoje, 20 anos depois, o que a senhora percebe que mudou? A gente sabe que mudou também a questão da bancada feminina, né? Muitas mulheres ingressaram na última legislatura, uma das maiores bancadas femininas da história. Também a bancada negra, né? Muitos nos deixaram para assumir cargos de deputado. Mas como que a senhora vê essas modificações, né? Essas ascensões? A gente sabe que a sociedade ela vai mudando, vai se adaptando e a Câmara aos poucos também vai seguindo nesse processo. É um processo lento, né? Mas eu tenho que registrar que as cotas são muito importantes nesse processo de mudança. Porque os estudos mostram que se deixar por naturalmente o exercício da democracia, não vai ter a participação dos povos negros, das mulheres, nesses espaços de poder. Então, é um efeito lutar pelas cotas na universidade, as cotas no fundo partidário. Então, veja que nós estamos agora numa polêmica aqui no Brasil de perdoar os partidos porque não aplicaram, o Congresso Nacional está discutindo uma lei, porque não aplicaram corretamente as cotas do fundo partidário nas candidaturas de mulher e candidaturas em especial de negros e negras. Então, veja, os partidos tentam burlar, eles de fato não valorizavam e não colocavam recursos de forma geral, não vou tirar partido nem A nem B, e isto faz toda a diferença, toda a diferença. Eu lembro, assim, como era difícil, eu fui 5 vezes, né, eleita, juntar os recursos para fazer campanha, nós, mulheres em especial, porque é uma bola de neve, né? A gente onde estão as mulheres? As mulheres saíram de casa, onde elas foram trabalhar? Foram nas áreas sociais, vinculadas ao modelo, né, de atuação ao sexismo. Então, as mulheres foram para a educação, foram para a saúde, para assistência social. Elas não estão majoritariamente ainda nas áreas
exatas, nas áreas da fazenda. Agora, claro, concurso público começou a modificar isso, porém, muito lentamente. Por quê? Porque a formação lá na escola já vai encaminhando, né? E já vai modificando as inteligências. Quando tu coloca as meninas a brincar de casinha, de boneca, determinadas atividades são muito violentas para meninas, esportes esses não dá para meninas, o estereótipo, elas vão ficar deformadas e não sei o quê. Tu vai mudando a inteligência, porque a inteligência é um desenvolvimento. Então vai desenvolvendo a inteligência para as áreas sociais. Nas áreas sociais não estão os grandes recursos que financiavam as campanhas. E que ainda financiam, né? A gente conseguiu recentemente, são 5 anos, que empresas não pudessem doar a partidos políticos e a candidatos e candidatas. Mas empresários continuam doando. Então, onde estão os homens estão mais vinculados a essas atividades, né? Então, o fundo partidário, os partidos têm dificuldade por machismo, por sexismo, porque a maioria ainda é masculina, de inclusive investir o dinheiro nas candidaturas. Então, eu sempre comento que a primeira vez que eu recebi dinheiro, eu nunca recebi dinheiro partidário, fundo partidário, foi quando eu fui candidata a deputada estadual, na segunda vez que eu fui candidata, que me elegi. Todas as minhas eleições aqui, eu ajudava o partido, porque a gente era, então, para poder sair na televisão, tu ainda tinha uma cota, tu tinha que recolher recursos, tinha que juntar recursos, tinha que... e eu sempre fiz assim, sempre tive assim, essa graça de ser uma profissional ligada à educação, profissionais liberais. Então, éramos muito contribuindo com um pouquinho, né? Mas quem é comunitário, por exemplo? Liderança comunitária, vai pedir para quem, na verdade, apoiar, né? Então, essa mudança também tem a ver com a materialidade dos financiamentos. O meu sonho, nós não chegamos ainda, é chegar ao que tem a Argentina. Na Argentina, a votação é por lista, né? Então, tu não vota na Vanessa, na Sofia, no fulano, na fulana. Tu vota na lista partidária ou na federação, né? E essa lista é obrigatoriamente alternada, homem-mulher, homem-mulher, homem-mulher. Então, hoje a Argentina tem quase metade, porque foi a primeira vez, então tem essa questão das quebras e tal, quase metade do seu parlamento são mulheres. Tem uma transformação enorme acontecendo na Argentina. Então, são formas de que a gente também, imagina, essas mulheres empoderadas, elas vão ajudar a mudar a cultura, né? Não dá pra gente esperar a mudança cultural. A mudança cultural precisa da presença das mulheres onde elas não são previstas. E agora, olhando por cima, assim, toda essa história que a senhora construiu aqui no Legislativo, né? 250 anos do qual a senhora fez parte por um momento dessa história. Como que a senhora olha para trás, assim, e vê esse momento na sua vida? Olha, eu tenho uma gratidão enorme à Câmara, à experiência da cidade. Eu recebi, inclusive, o título de cidadã de Porto Alegre, né? E eu fiquei muito feliz, assim, dizendo, nossa, realmente, eu sou uma cidadã que é muito cidadã, assim, muito urbana, muito do coletivo, né? Porque eu vim para cá e em 82, para estudar, poderia tocar uma carreira individual, né? E que a gente, claro, incide em coletivos, professora de educação física, mas logo assumi na rede municipal e logo já fui para o coletivo, já fui para a TEMPA, a Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação, já fui ser liderança sindical, foram 8 anos de escola e 8 anos, já uma parte na escola, outra parte sem estar na escola, de liderança sindical, aí fui para os governos. Então, eu sou coletiva em Porto Alegre, sou da cidadania, sou do debate das políticas públicas, da cidade, dos bairros, dos embates políticos, desde 83, né? Não, 85 eu entrei na rede, 82 eu vim para cá, né? 83 eu comecei a trabalhar no Colégio Sévigné, trabalhei em escola privada também. Então, desde 85, é que eu influencio nessa cidade. Eu digo que eu vi, em relação aos municipários, municipárias, né? A ascensão infelizmente, vivi e vivo um período de resistências onde a gente perdeu muito. Mas uma grande ascensão da democracia, da democratização, da discussão com a cidade, da renovação do lixo, do tratamento do lixo,
porque a gente criou todos os galpões de reciclagem, do tratamento de esgotos, porque não tinha nenhuma estação de tratamento quando o Olívio começou como prefeito aqui. Hoje a gente trata 50%, quase 60% do esgoto, porque foi fortalecimento do DEMAI, foi uma política que os nossos governos... Então, eu vivi lá a oposição no início, depois eu vivi os governos, depois eu vivi parte dos governos na Câmara, né? E a gente criou, então, essa política de tratamento de esgotos. Hoje luto para que não se venda o DEMAI, porque foi virtuosa, foi importante, já separa 80%, já temos separador absoluto de 80%, possibilidade de tratar 80% dos esgotos na cidade. Isso é muito importante. Então, essas políticas todas de arborização, as políticas da escola cidadã, de uma escola para todos e todas, da cobertura desde a educação infantil, berçário, até a educação de jovens e adultos. Então, eu vi e fui protagonista em vários lugares, né? Fui secretária adjunta da educação por 4 anos, e isso me deu, assim, uma responsabilidade, uma penetração, uma vivência em toda a rede escolar, além da vivência que eu fazia no sindical, né? E depois eu fui secretária de educação no meu primeiro mandato de vereadora, né? Secretária do prefeito Verli, já falecido. Então, assim, eu me sinto muito protagonista dessa cidade, mas principalmente uma vida muito rica, muito feliz, muito dinâmica, né? Não é nada monótono, graças a essa vivência e graças ao parlamento. Aqui vivemos momentos extraordinários nesse parlamento, né? De grandes embates. E, claro, estamos na resistência, estamos agora procurando, na resistência no sentido da nossa visão de cidade, né? Uma visão de cidade inclusiva e não que impacte tanto o meio ambiente com a construção civil, que é o que mais a gente vê, né? É uma exploração muito forte da terra urbana como mercadoria, e a gente quer que avance o direito a morar e viver bem na cidade. Já estamos quase estourando aqui o nosso tempo, porque é muita coisa, é muita história para contar, né, deputada? Sim. Mas eu quero que brevemente, então, a senhora deixe seu recado para quem está assistindo a gente. E a sua mensagem, né, para esses 250 anos da casa. Então, a gente pode muito, gente. A gente pode fazer muito por nossa cidade, para o bem viver dessa cidade, né? Eu não falei da cultura, mas eu quero encerrar dizendo isso. Esta Câmara honra uma das construções que a gente fez com os artistas e as artistas, né? Que é a Mostra de Artes Glênio Pérez, né? Já estamos na 8ª edição, eu fico muito feliz. Então, assim, a cidade cultural, uma cidade da democracia, e a gente pode, estendendo as mãos e nos ligando na esfera pública, fazer com que ela seja mais e aprofunde mais essa democracia, esse bem viver. Então, minha gratidão à cidade de Porto Alegre e continuar lutando por ela e com ela. E meus parabéns, obrigada à TV Câmara e muito obrigada a esta Câmara por continuar prestigiando e nos ouvindo. Um abraço a todas, todos e todes. A gente agradece por a senhora ter vindo até aqui conversar conosco mais uma vez. Ficamos muito felizes em poder contar a sua história. Então, deputada, muito obrigada por ter vindo. Então, essa foi a deputada Sofia Cavedon, que presidiu a casa em 2011. O Trajetória de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no nosso YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.